Vamos falar agora das questões distributivas. Isto é, nós vamos discutir o sistema tributário frente à capacidade contributiva do cidadão, de cada pessoa. Muito bem. Então, vocês viram que uma das características do sistema que nós vimos lá atrás é que ele arrecada muito, ele tem como base de incidência, ele arrecada muito quando as pessoas vão comprar bens e serviços. Ele tem uma base de incidência importante em bens e serviços, né? Que são os impostos que vocês conhecem, o IPI, o ICMS, o PIS, COFINS, o Imposto de Importação, o ISS, o Simples, tudo isso. Por que isso não é bom para a economia? Pelo seguinte, uma das características dos impostos que incidem sobre a produção, sobre os produtos, sobre o consumo, é que eles são regressivos. O que significa isso? Significa que ele arrecada mais em termos da renda da pessoa que está contribuindo com o imposto, quanto mais pobre ele é. Vou explicar por quê. Veja, uma família de renda baixa, ela gasta a totalidade, se não mais do que a sua renda, para consumir, né? Porque ela tem uma capacidade limitada de renda e ela consome, toda a renda dela ela consome, ela não poupa nada. E até mais do que, no caso brasileiro, é bem assim, ela consome mais do que ela tem de renda, porque ela se endivida, né? É a prestação da Casa Bahia, é o cartão de crédito, ela está sempre endividada, em geral, na média, né? Então, o que significa isso? Que a parcela da renda que ela destina ao consumo é muito grande e, portanto, ela fica muito vulnerável aos impostos que recaem na parcela do consumo. Uma família de classe mais alta, ao contrário, ela não gasta tudo, ela poupa uma parte da sua renda, né? Então, uma parte menor da sua renda está sujeita ao imposto de consumo. Portanto, ela é menos vulnerável à incidência dos impostos. Então, o que acontece? Na economia brasileira, nós temos impostos progressivos, quer dizer, que aumentam com a renda, que são os impostos diretos, mas como o grosso da arrecadação vem de impostos sobre a produção, sobre o consumo, ele é regressivo. Ele tributa mais em relação à renda das pessoas, quanto mais pobre é as pessoas. E o Brasil tem um problema sério de distribuição de renda, né? Nós temos uma renda muito concentrada. E o sistema tributário agrava o problema porque ele tributa mais quanto mais pobre a pessoa é. Eu vou dar números para vocês já já. Nós temos, sim, impostos... Não, então vamos chegar aqui. Esse aqui é uma comparação da base tributária, da base de incidência em relação aos países desenvolvidos. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Até meados do século XIX, todos os países arrecadavam quando as pessoas iam consumir. Em geral, eram os impostos de importação. Era na hora que entrava o produto que o Estado ia tributar. Então, ele tributava, assim, na produção, no consumo. Todos os países, era essa a forma de tributação. Tinha muito pouco imposto, como a gente chama, direto, que vai na renda da pessoa, na riqueza da pessoa. Sempre tributava as pessoas através do seu consumo. Isso foi até o final do século XIX. E naquela época existia um princípio de tributação que se chamava o princípio do benefício. Então, todo mundo defendia esse sistema, que arrecadasse quando a pessoa ia consumir, dizendo o seguinte: olha, eles são sim regressivos, eles tiram mais imposto de quanto mais pobre a pessoa é. Mas, de acordo com o princípio do benefício, se dizia, muito bem, eu acho que isso é justo, nós achamos que isso é justo, porque quanto mais pobre é a pessoa, mais ela demanda bens do setor público. E, portanto, como ela recebe mais do setor público, ela deve mesmo pagar mais imposto. Mas tinham outros economistas que diziam, eu acho que essa lógica não está certa. Por quê? O maior papel do Estado é
a defesa da propriedade, é a segurança, a defesa da propriedade. Estou falando do século XIX, né? E quem é que tem propriedade? É o rico. Então, o Estado está beneficiando o rico, não está beneficiando quem se beneficia do Estado é mais o rico do que o pobre. Então, esse princípio está furado. Então, houve uma grande discussão na Europa, na Alemanha especialmente, e isso espalhou para o mundo desenvolvido, dizendo, não, esse princípio está errado. Para que nós precisamos de um Estado? Nós não precisamos de um Estado para nos fornecer bens e serviços. Isso o setor público, o setor privado faz. Nós precisamos de um Estado para organizar uma sociedade civilizada, né? Um agrupamento de gente tem para viver com normas, com regras, precisa de uma coordenação e essa coordenação é feita pelo Estado. Então, se nós queremos viver numa sociedade civilizada, organizada, nós precisamos de um Estado e para isso nós precisamos financiar esse Estado para fazer isso. Mas, dentro dessa ótica, deve contribuir para o financiamento do Estado de acordo com a capacidade contributiva de cada um. Capacidade contributiva que é dada, ainda hoje é dada, pela renda que as pessoas têm ou pela riqueza que elas têm. Então, surgiram os impostos diretos, os impostos sobre a renda ou sobre a riqueza. Então, vejam hoje como é que são os países desenvolvidos, que aqui nessa coluna da esquerda. Da direita de vocês, né? 66% da arrecadação, que soma 100 aqui, né? 66% da arrecadação vem da renda. Diretamente renda mesmo, imposto de renda, folha de salário. Salário é uma forma de renda, é a renda do trabalho, mas é renda. Sobre a propriedade, que também é uma medida da capacidade contributiva. Então, 66% da arrecadação dos países desenvolvidos, hoje, vem dos impostos diretos sobre a renda ou sobre a propriedade. E o resto vem dos impostos sobre bens e serviços, 33%. Então, 2/3 vem da renda e da propriedade e 1/3 só que vem dos bens e serviços. O Brasil está ao contrário disso, né? Ele arrecada menos da renda, tanto do imposto de renda como folha de pagamento e propriedade, 47%, e o grosso vem dos bens e serviços. Então, nós temos sim impostos progressivos, mas o grosso da nossa arrecadação vem dos impostos regressivos. E vocês vejam que a nossa carga tributária é muito semelhante à carga tributária da média dos países desenvolvidos. O OECD é a sigla dos países desenvolvidos. Tá? Então, o que acontece? Os nossos impostos diretos, sim, eles são progressivos, né? A nossa tabela de imposto de renda, quanto mais renda a pessoa tem, maior o imposto de renda. Mas essa progressividade é insuficiente para compensar a regressividade dos impostos diretos. Então, hoje, uma família, por exemplo, que ganha até 2 salários mínimos, juntando quanto ela paga, por exemplo, o INSS, que é um imposto sobre o trabalho, né? É um imposto direto, tanto contando com isso, computando tudo o que ela gasta ao pagar impostos quando ela compra bens e serviços, ela entrega para o Estado 49% da sua renda. Uma família que ganha até 2 salários mínimos. Enquanto que uma família que ganha mais de 30 salários mínimos, ela entrega para o Estado 26% da sua renda. É uma diferença muito grande, né? Uma família mais pobre, 49% da sua renda ela entrega para o Estado, na forma de impostos, e uma família mais rica entrega 26% só. Muito menos, né?
Então, isso é uma distorção muito grave, porque se há um problema que a gente gostaria de resolver no Brasil, é a má distribuição de renda, né? E o Estado reconhece isso e ele tem feito toda uma política social de entrega de benefícios sociais, mas ao mesmo tempo que ele dá com uma mão, ele tira com a outra. Tanto que há estudos do próprio governo dizendo que um dos gastos mais interessantes para o Estado são os gastos sociais. Porque eles arrecadam muito. Você entrega muito e tira uma parcela grande desse gasto na forma de tributos. Então, não é uma coisa razoável. Você entrega com uma mão e tira com a outra, né? Então, a gente precisaria ter um sistema mais justo. O nosso sistema tributário é injusto. Ele não respeita a capacidade contributiva das pessoas. Ele está tributando mais quem menos pode e tributando menos quem mais pode, né? Então, isso é uma distorção séria que a gente tem. Veja, como não há uma relação tão direta, mas é uma evidência. Nesse gráfico aqui, nós temos no eixo horizontal uma medida que se chama índice de Gini, que ela mede a concentração de renda de um país. Se esse número aqui, vocês percebem que ele está decrescendo, né? 0,60 até 0,20. Quanto mais próximo de 1 ele é, maior é a concentração de renda do país. E quanto mais afastado, quanto mais próximo lá do zero, na outra ponta, melhor é a distribuição de renda de um país. No zero, todo mundo ganharia a mesma coisa. Todo mundo ganharia na renda média. No 1, a renda está concentrada numa única categoria. Então, isso aqui mede a distribuição de renda de um país. E aqui vocês têm a carga tributária. Então, vocês observam que o Brasil tem uma carga tributária muito elevada e uma péssima distribuição de renda, né? Então, por quê? Porque um dos elementos que concentra essa renda é o sistema tributário. É um dos elementos. Claro, a concentração de renda no Brasil tem muitas outras fontes, né? É um país que já começou com uma renda muito concentrada nos seus primórdios, na sua formação, né? Poucas famílias tinham as capitanias hereditárias, que era a riqueza básica que nós tínhamos, e disso gerou toda uma concentração de renda, que é fruto da riqueza, que não se desfez até hoje. Mas nós não temos adotado com a intensidade suficiente políticas que resolvam essa questão. Então, sim, a gente faz muito barulho com todos os nossos programas sociais, né? Todo mundo fala, é o Brasil um exemplo de país que faz programas com benefícios sociais, mas esquece de uma coisa básica que é essa. E essa aqui está na nossa estrutura, sempre esteve, né? Então, essa é uma coisa que nós temos obrigação de resolver. Veja, isso é uma questão de decisão mesmo e de vontade da sociedade. Quando um país tem um foco, um objetivo, ele consegue fazer com que todas as políticas convirjam para isso. Só para lembrar um exemplo relativamente recente, no sentido da minha vida, não da de vocês, mas o Brasil, depois dos anos 30, ele teve como objetivo ser um país industrializado. Nós éramos um país agrário, onde a economia era uma economia basicamente agrícola, né? Tinha uma pouca indústria muito pequena, a gente importava quase tudo. E lá nos anos 30, que foi se acentuando nos anos 60, o período de exceção que a gente viveu na década de 70, nós tínhamos como objetivo industrializar o país. Então, nós saímos de um país agrícola e construímos a 7ª maior indústria do mundo. Por quê? Porque todas as políticas tinham isso como meta. Então, o dia que a sociedade brasileira tiver como meta uma melhor distribuição de renda, ela vai conseguir fazer isso.
mas é a sociedade que tem que querer, né? Não adianta a gente ficar esperando que isso caia do céu. A gente está falando dessa história há décadas e não acontece nada porque a sociedade não se expressa, ela ou não sabe, ou não se incomoda, enfim. Então, isso é possível resolver isso, desde que todos nós, né, queiramos e agimos de acordo com esse objetivo.